Amém. A gente pode aplaudir ao Senhor com alegria no nosso coração. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem uma direção para as nossas vidas, aquele que tem nos dado a oportunidade de cada dia nos aproximarmos mais e mais dele. Glória a Deus por isso. Você pode se assentar. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar a sua palavra nessa noite. Agradecer pela presença de cada um que está aqui. Agradecer também a Deus por todos que nos ouvem. Hoje a gente já pode presencialmente estar na casa do Senhor. Isso para nós é uma alegria. Isso enche o nosso coração de alegria. Graças a Deus por isso. Eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês um pouco mais sobre o que nós temos falado nos últimos domingos, nas últimas semanas. Nós temos falado um pouco sobre a igreja. Nós já falamos aqui, num primeiro momento, sobre como somos igreja, qual é o nosso jeito de ser igreja. Nós somos uma igreja família. Nós temos lutado, nós temos sonhado, nós temos trabalhado, servido ao Senhor, porque cada dia mais nós queremos ser como uma família, pertencer a uma família. Nós falamos também sobre a nossa missão. Nós temos uma missão e nós não vamos fugir dessa missão. Nós observamos isso, que Deus tem um propósito específico na vida de cada um de nós e cumprindo todo o propósito, aquele que o Senhor colocou nas nossas vidas, nós então, como igreja, seremos abençoados e vamos ser aqueles que são os colaboradores do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Então a gente pode encher o coração já, né, de alegria, porque nós fazemos parte da família do Senhor. É um privilégio para nós, isso é maravilhoso, não é, irmãos? E desde o início desse culto, desde o início desse tempo que estamos aqui juntos, a gente sente que o Espírito Santo de Deus vai nos falando, nos tocando, fazendo com que o nosso coração ali já seja, né, preparado, movido por Ele, e que seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em Ezequiel 47, livro do profeta Ezequiel 47. Nós vamos meditar hoje neste texto, continuando esta reflexão sobre a igreja. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a nossa missão. E a nossa missão é levar vida, não é? Quando cada um de nós cumprimos o propósito que Deus tem na nossa vida, cada um de nós, como igreja, nós vamos então contribuir para que o reino de Deus se expanda e nós vamos levar vida. Esse é o nosso tema nesta noite, levando vida. Então nós vamos ler Ezequiel 47, dos versos 1 até o verso de número 12. Se você, mesmo assentado, você pode ficar assentado, mas vamos ler com bastante atenção esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele levou-me para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul.
O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra e clamar, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, a fim de compreendermos esta mensagem. Em nome de Jesus, que realmente o Senhor fale com cada um de nós. Nós estamos aqui prontos para receber o que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bom, é interessante quando nós pensamos aqui nesta passagem, porque não sei se você já leu um pouquinho mais, mas Ezequiel, ele estava aqui vivendo no cativeiro. E ele estava muito triste porque na verdade o povo estava sofrendo, era um período muito difícil, um período muito complicado. E os babilônios, na verdade, haviam ali destruído, haviam feito com que o povo de Deus passasse por um período muito amargo de cativeiro. E aqui então, entendemos que quando lemos um anjo do Senhor, alguns dizem que o próprio Senhor fala quando nós lemos aqui com Ezequiel e lhe mostra, lhe dá uma visão. E essa visão é de águas que saem justamente do santuário. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre essas águas que saem do santuário. E ele vai dizendo como essa água vai evoluindo, né? Você percebe que vai passando por alguns níveis,
começa no tornozelo e vai subindo. E são águas, quando nós lemos aqui, nós vemos que não são águas paradas, são águas que fluem. Então a nossa conversa, a nossa reflexão vai hoje girar em torno disso. E olha que a gente começou o culto já falando sobre águas, né? Que o nosso coração seja mesmo como essa terra que deseja receber algo que vem do céu sobre nós. Não é? Quando a terra está muito seca e vem aquela chuva, aquela água boa, né? As plantas se alegram, a terra agradece. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta água vinda do santuário. E nós vamos nos lembrar que esta água vinda do santuário é a presença de Deus. E é exatamente isso que, como igreja, nós precisamos levar por onde passarmos a presença poderosa de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, porque o Senhor está nos ensinando, Ele está nos moldando, Ele está nos direcionando. Somos uma família na fé. Nós, cada um, temos uma missão e todos nós juntos estamos aqui para que o reino de Deus se expanda. Por isso a gente precisa entender como tem sido esse nosso nível de envolvimento com aquilo que vem do alto sobre as nossas vidas. Nunca podemos nos desconectar da fonte. Amém? As nossas águas precisam estar sempre vívidas, sempre fluindo, porque água parada não é nada bom. A gente sabe que água parada acaba causando apenas enfermidades, mau cheiro, aquilo que não é bom. Então o Senhor já começa falando ao nosso coração aqui nessa noite, e eu espero que o Senhor já esteja alcançando, o Espírito Santo falando ao seu coração, que nós somos chamados como igreja para levar vida, para levar a presença do Deus Todo-Poderoso por onde passarmos. Isso é maravilhoso. Primeiro pontinho para pensarmos: nós como igreja precisamos ser essa fonte de águas correntes, uma fonte que realmente jorra, não é água parada, mas é água vívida, limpa, que o tempo todo flui. Amém? Você consegue trazer essa verdade para a sua vida, essa verdade para a nossa realidade como igreja? Sermos realmente uma igreja que flui águas da fonte que vem justamente do Senhor sobre nós. O texto diz: águas que saíam, águas que corriam. Isso é maravilhoso, irmãos. É o Senhor esclarecendo para nós aqui a nossa missão como igreja. O nosso chamado precisa sempre estar conectado com essa fonte viva. Sempre águas limpas, sempre águas correntes. Se lermos lá em Jeremias, no capítulo 2, o verso 13, nós vamos ler o seguinte: que males aconteceram ao povo, porque na verdade deixaram a Deus, que é o manancial da vida, e eles procuraram cavar cisternas rotas. O que são cisternas rotas? São cisternas rachadas, que se rompem e que todo tipo de impureza pode adentrar nessas cisternas. Como igreja do Senhor, nós precisamos sempre buscar na fonte que é o Senhor. Não deixar que nada, na verdade, nos atrapalhe, nos afaste, nos leve a escolher cisternas rotas, rachadas, né? Impurezas, que podem entrar todo tipo de impurezas
nas nossas vidas, amém? Vamos começar pensando sobre isso. Meu Deus, nós de fato temos buscado a fonte, temos buscado no Senhor, tem sido Ele aquele que nós realmente temos colocado como a prioridade nas nossas vidas. Para levarmos vida, por onde passarmos, nós vamos precisar buscar sempre nessa fonte. Uma fonte, como diz aqui o texto, de águas correntes, nunca águas paradas. Mas eu quero destacar aqui também que o texto diz que essas águas fluíam do templo e num primeiro momento elas passavam ali pela soleira da porta e elas chegaram no tornozelo, né? Quem já teve aqui a experiência de entrar num lago ou de entrar lá na praia e a água chegar até o tornozelo? Às vezes, a gente faz isso e é refrescante, não é? A gente chega lá, deixa a água bater nos nossos tornozelos, mas a hora que a gente quer, a gente sai dessa água. Nós temos o total controle quando a água está no nosso tornozelo. Nós temos autonomia. E o que é autonomia? É a capacidade de nos governar. É de fazer aquilo que eu quero. A hora que eu quero, eu saio dessa água. Ela não tem muita força sobre mim. Ela chega no meu tornozelo, então eu posso controlar. Quando nós falamos da nossa vida como igreja, meus irmãos, se nós estamos sendo chamados para levar vida, a água não pode simplesmente bater no nosso tornozelo. Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus já deixou uma direção para nós. Jesus nos fala sobre uma entrega genuína, completa e, por que não dizer a palavra radical. Jesus nos fala sobre isso, sobre 100%. Mas quando essa água bate no nosso tornozelo, nós continuamos sendo aqueles que estão gerenciando a própria história, a própria vida, as próprias escolhas. Nós é que estamos controlando. Eu acho muito interessante pensarmos sobre isso, porque o Senhor, na verdade, é aquele que, quando flui sobre nós, Ele quer nos influenciar, Ele é que quer nos direcionar, Ele é que quer nos governar, para de fato levarmos vida por onde passarmos. Se nós lermos os evangelhos, por exemplo, nós vamos ver que multidões seguiam ao Senhor Jesus. Não era isso, meus irmãos? Qualquer um dos evangelhos, nós vamos encontrar multidões seguindo ao Senhor Jesus. Mas por que essa multidão seguia a Jesus? A Bíblia diz que essa multidão seguia Jesus porque eles foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez. Eles sabiam que tinha algo diferente em Jesus. Afinal, curar um cego, ressuscitar mortos, fazer com que mudos voltassem a falar, levantar aqueles que eram paralíticos, libertar aqueles que eram oprimidos por demônios. Isso tudo chamava a atenção da multidão. Chama ou não chama, irmãos? Se fosse nos dias de hoje e Jesus estivesse aqui, multidões seguiriam Jesus. Porque tudo que Jesus fazia realmente era incrível, eram maravilhas. Quem consegue transformar, alguns pães e peixinhos em milhares, alimentar multidões? Então, realmente, essa multidão seguia Jesus. Mas a multidão sempre tinha as águas ali no
tornozelo. Por quê? Porque eles queriam ver a cura, se admiravam. Tel Hayashi vai escrever o seguinte: algumas vezes, como igreja, nós estamos sendo como as pessoas que vão para a praia. Ou seja, a gente só vai porque a gente acha legal, a gente acha bonito, a gente tem uma boa música, vemos os amigos, mas quando a gente quer, a gente deixa tudo aquilo ali, como se a água estivesse no tornozelo, e a gente volta a viver tudo como era anteriormente. Irmãos, olha o que o Senhor está nos dizendo. O Senhor está nos dizendo: igreja, vocês são chamados para levar vida por onde passarem. Mas para levar vida por onde passar, nós não podemos deixar que a água chegue apenas no tornozelo. Nós não podemos ser apenas como a multidão. Não é só por conveniência, por curiosidade, não é? Comece a trazer essas verdades da palavra do Senhor para a sua vida, para nós como igreja do Senhor. Mas o texto não para por aí. Olha que interessante. Nós vemos aqui que depois das águas no tornozelo, elas vão para onde? Elas vão para os joelhos. Nós vemos aqui, né, que ela sobe mais um pouco. Mas quando você anda nas águas e elas estão nos seus joelhos, você ainda consegue conduzir. Você ainda tem força para andar da sua maneira, indo e voltando como quiser. Não é assim, queridos? Não é assim? A gente sabe que é assim. Se a gente estiver com a água ali até os joelhos, a gente consegue até pular, a gente consegue correr. E a gente faz da forma como nós achamos melhor. No meio dessa multidão, nós vemos que existem alguns que tomam uma iniciativa de tocar em Jesus. Nós vemos que tem alguns que tomam a iniciativa de pedir para ser curado. Nós vemos que no meio da multidão existem alguns aqui que realmente se dispõem a enfrentar aquela multidão e de ir até Jesus. E quando nós vemos o texto aqui do Evangelho, começamos a ver com quem Jesus interagia, nós vemos que Jesus curou diversas pessoas que foram até Ele. Né, que se dispuseram a estar ali na presença dele. Mas sabe, meus irmãos, quando as águas estão nos joelhos, nós podemos nos lembrar que muitas vezes, muitas pessoas vêm até Jesus. Elas já se cansaram de buscar em tantos outros caminhos. Já estão convencidas de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Já sofreram buscando Jesus de tantas formas e já estão convencidas de que só Jesus pode, na verdade, fazer a diferença na sua própria vida. Mas essas pessoas continuam ainda voltando para os mesmos caminhos. Nós temos a multidão, nós temos aqueles que saem do meio da multidão, mas ainda continuam controlando a própria vida, continuam ainda negando realmente o chamado, a direção do Senhor para a sua vida. E o Senhor, nessa noite, Ele quer nos trazer essa verdade, esclarecer ao nosso coração. Será que nós não estamos também deixando a água bater só no tornozelo, ou então só no joelho? A gente tem convicção, eu sei que é Jesus, mas não assumimos, não nos comprometemos, não nos entregamos, não nos envolvemos verdadeiramente com o Senhor. E o Senhor nos fala, mas se nós somos a comunidade do Espírito Santo, chamados para levar vida, o que é então que nós devemos fazer? Nós devemos deixar que
a ação do Espírito Santo nos encha completamente da presença dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós precisamos, necessitamos nos entregar 100%. Você percebe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? É hora de nos entregarmos 100%. É hora de nos colocarmos nas mãos do Senhor 100%. Obrigada. É isso que nós precisamos. Mas olha o que o texto continua a nos dizer. A água depois do joelho foi para onde? Veja o texto aí. Para a cintura. Para a cintura. Já ficou um pouco mais difícil de andar aqui, não é? Às vezes a gente precisa segurar na mão de alguém, ou a gente precisa de ajuda, porque aqui já ficou um pouco mais pesado. O que é que nós podemos trazer aqui para nós como igreja? Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que muitos já estão servindo ao Senhor. Muitos já estão envolvidos em ministérios, muitos já foram ordenados, muitos já assumiram ministérios, mas de fato não se entregaram completamente ao Senhor. Você se lembra de uma passagem em que o Senhor envia tantos discípulos para pregarem, para levarem o evangelho, curarem, e eles dizem para o Senhor: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome os que estão enfermos são curados. E qual é a palavra que eles ouvem? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar mais. Ou 100% ou nada. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Uma igreja viva, uma igreja que leva vida, uma igreja que realmente está disposta a pagar o preço de fazer parte realmente do reino de Deus. Se nós não quisermos nos enganar, nós precisamos mergulhar completamente. Não dá para ser nem pela cintura. Oh, triste dia, se nós chegarmos à presença do Pai, mas no teu nome, Senhor, eu ministrei, eu preguei, eu falei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Triste dia, meus irmãos, em pensarmos que isso é possível acontecer. É por isso que Jesus nos dá a oportunidade nessa noite de nos entregarmos 100% a Ele. 100%, totalmente. É comprometimento com o Senhor. É isso que faz toda a diferença nas nossas vidas, para de fato sermos uma igreja que leva vida. E é isso que nós queremos ser. Uma igreja que leva vida. Aqui, ainda que a água esteja pela cintura, nós é que conseguimos governar os nossos atos, a nossa direção. Mas o texto continua. E o texto vai falar aqui agora sobre águas profundas. Aí, quando a gente está em águas profundas, não dá mais pé, não tem o que fazer. Nós dependemos completamente de Deus. E é assim que o Senhor tem nos chamado para viver, nessa dependência total. Quando não dá mais para controlarmos nada, o Senhor nos leva para onde Ele quer. O Senhor age nas nossas vidas como Ele quer. Há uma entrega genuína, há uma entrega completa. Já não há mais autonomia, mas é o Senhor que faz através das nossas vidas. Nós somos chamados para ser essa igreja, uma igreja que leva vida por onde passa. Porque você percebe que quando as águas transbordam, quando não dá mais para a gente controlar, quando é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre nós, é aí
que as coisas começam de fato a ser, na verdade, a renascer, a ter vida. Você percebeu isso que o texto diz? É interessante como nós, às vezes, estamos com Jesus, mas não percebemos, não estamos atentos àquilo que Ele quer nos falar. Às vezes a gente duvida mais da ação de Jesus na nossa vida. Lembra de Simão, quando Jesus, lá em Lucas capítulo 7, dos versos 36 ao 50, nós vamos ver que Jesus vai jantar na casa de um fariseu. E quando ele está lá, na casa de um fariseu, o que é que acontece? Quando chegava alguém para fazer uma visita, a primeira coisa era que essa pessoa, então, tivesse os seus pés lavados, Mas, nessa ocasião, Jesus entra na casa de Simão e entra ali uma mulher. E essa mulher se coloca nos pés de Jesus, começa a chorar, a limpar os pés de Jesus com os seus cabelos, a derramar sobre os pés de Jesus um perfume precioso. E Simão começa a observar aquilo e dizer: olha só o nosso coração, olha a água no tornozelo, olha a água no joelho, na cintura. Ao invés de mergulhar na presença de Jesus, no poder de Jesus, na graça de Jesus, Simão começa: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que essa mulher o tocasse. E aí Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, olha só, a quem muito tem que se perdoar, muito se é agradecido. Às vezes, meus queridos, nós nos achamos tanto, que a gente não está achando que estamos aqui para perdoar, para amar, para romper. A gente acha que muitas vezes nós estamos aqui para ficar desconfiando, ao invés de fazermos o nosso papel, ao invés de realmente nos entregarmos completamente ao Senhor Jesus. Não é assim, queridos? É por isso que muitas vezes nós estamos com a água nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Mas o Senhor está dizendo: olha, o que é importante mesmo é que as águas sejam profundas sobre nós. Profundas, que a gente já não controle mais. Você lembra da conversão de Paulo? Paulo, a caminho de Damasco, Paulo, a partir daquele momento, ele realmente mergulhou em águas profundas com o Senhor Jesus. Foi 100%, foi uma entrega ao Senhor, e o Senhor teve todo um processo na vida de Paulo, assim como esse processo precisa acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos ficar estagnados, porque não faz bem, porque cheira mal, porque não produz fruto, porque não traz honra para o Senhor. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Se nós queremos ser uma igreja viva, que leva vida por onde passa, nós precisamos nos entregar 100%. Fala aí, 100%. 100%. 100% do que eu falo, do que eu faço, do que eu escolho, das minhas prioridades, 100% da minha vida. Sabe, meus irmãos, quando a gente continua lendo aqui o texto, nós vemos que por onde passa essa água, olha o que acontece. Nasce, renasce a provisão, a vida. E é exatamente isso que o Senhor nos tem chamado para ser como igreja. Porque a igreja é chamada para levar paz, perdão, fé, ensino, nova oportunidade, arrependimento, amor. E não regras moralistas, Como muitas vezes nós estamos vivendo.
Olha o Senhor nos libertando de nós mesmos, nos ensinando a mergulharmos de fato naquilo que o Senhor Jesus tem para nós como igreja. É isso que nós somos, nós declaramos sobre nós buscamos águas profundas sobre nós. É isso que nós queremos, águas saradas. A palavra do Senhor diz que o Evangelho são as boas notícias, que a igreja é aquela que tem o papel de preservar o mundo que nós vivemos. Levar a boa notícia é ser sal, é ser luz, é ser o bom perfume. Muitas vezes, queridos, nós estamos deixando Satanás anular o propósito de Deus nas nossas vidas. Talvez o nosso orgulho tenha deixado que o ministério, tenha deixado que a nossa caminhada com o Senhor seja anulada. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos nos entregar a águas profundas, ao mover do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor quer ver vidas restauradas, vidas saradas, famílias curadas, vidas entregues aos pés do Senhor, jovens, crianças. É isso que o Senhor quer. E para isso, nós precisamos estar nessa água profunda, mergulhados. O Senhor Jesus, Ele sempre diz, aquele que beber da água que Ele der, jamais voltará a ter sede. E em nome de Jesus, queridos, é isso que nós precisamos nos lembrar. Senhor, o Senhor está nos chamando para levar vida onde só existe morte e destruição. O Senhor tem nos levantado para levar esperança aonde só existe tristeza e dor. O Senhor tem nos chamado para levar uma palavra de cura aonde só existe enfermidade. O Senhor tem nos chamado para levar uma palavra de decência, de preservação aonde só existe corrupção. E para isso, novamente o Senhor diz que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque na verdade crescimento e conforto não coexistem. Não coexistem, é impossível de mergulharmos em águas profundas se não sairmos da nossa zona de conforto. Se não nos entregarmos completamente, se não nos envolvermos completamente. Deus tem águas correntes, crescentes, vivificadoras sobre as nossas vidas e através das nossas vidas para tantas outras pessoas. Amém, queridos? Olha o que o texto diz, veja do verso 7 ao verso 12, em Ezequiel 47. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Meus irmãos, olha que lindo isso. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Essa água salgada da região do Mar Morto, aonde não há vida, aonde não tem nada, nenhuma provisão, nada pode sair daquela água. Como isso, meus irmãos? Como isso é possível? Você sabe que se nós aqui pegarmos essa água e colocarmos aqui um tanto de água salgada, vai ficar doce ou salgada essa água, gente? Salgada. Mas nós vemos aqui algo sobrenatural acontecendo. O Senhor tem nos chamado para viver esse sobrenatural. Quem quer viver esse sobrenatural? Eu quero viver esse sobrenatural. Então nós temos que mergulhar em águas profundas. Águas profundas. Olha só, pescadores estarão ao longo do litoral. Os peixes serão de muitos tipos.
árvores frutíferas de toda espécie. O que é que isso significa? A igreja é aquela que leva provisão. É aquela que leva esperança, que faz renascer aquilo que já não tinha mais vida. Por quê? Porque a presença do Deus vivo está conosco. A presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, isso significa que nós devemos fazer alguma coisa pelos que estão perdidos. Nós devemos fazer alguma coisa. Aqueles que estão mergulhados no Espírito geram frutos. Nós precisamos restaurar a nossa visão. Nós precisamos alinhar a nossa visão com Deus. Não tem como, queridos, não tem como, de forma nenhuma, nós dizermos que amamos ao Senhor, se nós não servimos ao Senhor, se nós não nos entregamos profundamente ao Senhor. Não tem como fluir essa água profunda, se nós não estamos de fato na presença, completamente na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra flua na sua vida, na minha vida, porque nós estamos aqui para levar vida. E olha, nós só vamos levar vida se nós mergulharmos de fato, se nós nos entregarmos 100%, se nós sairmos da nossa zona de conforto. Não é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem algo sobrenatural, poderoso. Ele tem esse derramar sobre as nossas vidas da sua presença. Amém, queridos? É isso que nós precisamos. Somos uma igreja chamada para levar vida. Somos uma igreja chamada para servir, para ensinar, para proclamar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Lá em João 7,38, nós lemos: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que nós precisamos. Nós precisamos deste rio fluindo de nós. Nós precisamos dessa entrega completa, dessa entrega total, desse 100% nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? A graça do Senhor está sobre nós. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E eu quero fazer uma pergunta hoje para vocês. Quero colocar de fato essa pergunta, esse apelo eu quero fazer a você. De fato você sente que você está mergulhando em águas profundas? Pense sobre isso por um momento. Vou pedir para o Mateus vir aqui, fazendo um favor, para ele tocar aqui uma canção. Quero que você pense sobre isso. Pense um pouquinho se você está mergulhado em águas profundas, se você está realmente vivendo essa entrega genuína, 100%. O Senhor tem nos dado tanta direção, o Senhor tem falado tanto conosco. Nós é que precisamos dar essa resposta a Ele. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, ore ao Senhor. Fale com o Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus tão maravilhoso que age nas nossas vidas. E hoje o Senhor está aqui nos levantando como uma igreja que por onde passar vai levar vida. O Senhor está aqui derramando sobre nós de uma unção, de um poder, para que onde passarmos levemos vida, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, pegue sobre si, abrace, acolha essa unção, mergulhe completamente na Tua presença, em nome do Senhor Jesus.
Ó Deus, obrigada. Obrigada pelo fluir do Teu Espírito nas nossas vidas. Obrigada pelo fluir do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Tu és um Deus santo, vivo, todo-poderoso. Obrigada, nós queremos, nós aceitamos e nós vamos fazer parte dessa história. Nós vamos seguir adiante, levando vida por onde passarmos, vendo pessoas que vivem nas trevas sendo trazidas para a luz, pessoas se entregando ao Senhor, pessoas que estão tendo as suas famílias restauradas, as suas vidas restauradas, ó Deus. Vem sobre nós nessa noite, vem sobre nós. Nós somos a Tua igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós recebemos dessa vida e nós agora vamos sair e vamos compartilhar esta vida que o Senhor mesmo está trazendo e renovando todos os dias sobre nós. Louvamos o Teu nome, adoramos a Ti, ó Pai. O Senhor é aquele que nos faz caminhar sempre na Tua direção. Obrigada, Senhor. Te louvamos, te adoramos. No nome santo, precioso, todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias sejam dadas ao Senhor, irmãos. Vamos mergulhar, vamos receber esse novo dos céus sobre a nossa vida em nome de Jesus. Vamos cantar juntos? Você pode se colocar em pé? Vamos cantar, vamos nos encher dessa presença, nos encher do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que flua de nós rios de água viva.